O meu trabalho como comunicador da sétima arte é bastante entediante. Cada coisa maluca que a gente se propõe a assistir é pequena perto da fração de filmes chatos e entediantes que normalmente a gente tem que assistir. E eu te digo que essa parte de assistir coisas malucas é a parte mais divertida desse trabalho todo, né? Só que com esse filme aqui eu fiquei pensando o quão entediante pode ser um trabalho de um diretor de cinema. Aí você me pergunta, como assim entediante? E aí eu te respondo. Imagina que você é um bom diretor, você fica com o filme mais ou menos ali uns 2 anos, elaborando, dissolvendo as ideias, pegando as ideias, colocando ali, ajeitando o filme para ficar bem mais assistível, certo? E aí você consegue fazer todo esse processo e aí passa pro roteirista. Imaginou a ideia, passou pro roteirista, aí você espera o roteirista terminar. Se você for roteirista, você vai passar mais um tempo escrevendo, depois você começa a procurar os atores, depois você passa pro gravação, depois você passa pro diretor de fotografia, mais ou menos como você quer. Vai um tempão, né? Vai mais ou menos ali uns 2 anos, que é mais ou menos a média que os grandes diretores de cinema demoram para fazer um filme, como David Fincher, como Martin Scorsese. O Tarantino tá mais tempo, então é mais ou menos ali esse tempo aí. Então imagina você ficar 2 anos com a mesma história até entregá-la pro público, né? Pra mim parece bem entediante, mas eu sei que você clicou nesse vídeo querendo ouvir sobre O Assassino de David Fincher, né? O filme O Assassino de David Fincher. Tá, eu pareço estar dando voltas e falar sobre tédio enquanto eu devia estar falando do filme, mas tem um motivo, assim como tem um motivo dele fazer o que ele fez nesse filme aqui. E eu vou compartilhar com vocês agora, vem comigo. O Assassino é uma adaptação de um quadrinho francês do mesmo nome, O Assassino. É claro que não dá pra falar que todo fã de quadrinhos vai conhecer essa história. Eu mesmo gosto pra caramba de quadrinhos e não conheço essa história. Então a gente que gosta de quadrinhos vai com um pensamento mais ou menos ali direcionado a um filme não tão calmo, mais ágil, mais corrido. E eu acho que não é esse filme aqui que vai fazer isso. Na verdade, O Assassino deve ser um dos filmes mais tranquilos, calmos e até moroso que eu assisti no ano de 2023. E quando você tem uma história chata ou entediante de um diretor que tem o costume de não deixar seus filmes entediantes e sabe muito bem como não deixar seus filmes entediantes, você fica se perguntando, será que ele tá fazendo isso de propósito? Será que ele tá querendo mostrar algo ou falar algo que a gente não tá prestando atenção? Talvez ele tenha feito isso aqui. Mas aí eu preciso mergulhar em algumas áreas para você entender mais ou menos onde eu quero chegar. Vem comigo aqui. Ele reuniu basicamente uma seleção, né? O primeiro da seleção desse time do David Fincher para esse filme aqui, O Assassino, é o Eric Messerschmidt. Ele é um diretor de fotografia de mão cheia e estava presente com o David Fincher no último filme dele, Mank. Mank é um dos filmes mais belos do David Fincher, eu acredito que seja um dos filmes mais belos. Inclusive, esse aqui não fica muito atrás não, ele tem um enquadramento, a coloração, toda a fotografia conta uma história que eu acho que mais ajudou o filme do que, sei lá, deu estética ao filme. Os enquadramentos são meticulosamente precisos, a coloração conta muito da história do personagem, conta muito dos sentimentos do personagem. É uma fotografia extremamente difícil de ser feita por ser meticulosa demais. E aí eu falo isso com todo o conhecimento de causa, né? Eu sou um fotógrafo e também sou um editor de vídeo. Então, o trabalho de fotografia aqui eu posso afirmar para vocês que deve ter sido um processo de gravações, regravações e outras regravações. Até porque parece que cada take, parece que cada enquadramento, cada coloração foi muito ensaiada antes de ser colocada em tela. E aí entra um pouco da meticulosidade ou da precisão que o filme se propõe a ser, né? Ou que o diretor de fotografia propôs com essa fotografia. E quando você tem trabalhos assim, eles são insuportavelmente chatos ou até entediantes. Mas o resultado deles é espetacular. E a gente pode ver isso em O Assassino. Outro cara que David Fincher contou nesse elenco todo é o Kirk Baxter. Ele é um editor de mão cheia, ele começou essa carreira lá com o curioso caso de Benjamin Button e também com a rede social. Então a gente já viu que o próprio David Fincher tava gostando do trabalho do cara, né? A questão é que ainda antes de eu assistir esse filme, eu tinha assistido o outro filme que ele trabalhou esse ano também, que é o Dinheiro Fácil. Em Dinheiro Fácil, a montagem é o que faz com que o filme cresça, acelere e ganhe um toquezinho de comédia que, cara,
pra mim, é uma das melhores partes daquele filme. Já em O Assassino é uma montagem mais calma, mais contida, mais precisa, até porque o personagem pede que isso aconteça. Então a gente vê a fotografia e a montagem tendo essa junção para contar a história de um personagem que é o assassino. E aí eu vou juntar também as duas áreas, né? Tanto a fotografia quanto a edição. Imagina que na fotografia você filmou, refilmou e filmou de novo vários takes até que você chegou no ponto ideal que o diretor queria e você passou pro editor. Então, imagina um editor de vídeo tendo que editar muitas horas. A gente viu isso acontecer em Top Gun Maverick, né? O Ed Hamilton falando sobre o quão louco era fazer várias gravações e pegar um take de 5 segundos de um caça passando, porque ele passa muito rápido. Então a gente dá pra ter uma noção que é um caos, mas um caos chato demais de ser feito. Algumas pessoas gostam, eu particularmente detesto. Mas eu vou falar agora do ponto principal que pra mim deixou o filme O Assassino um pouco problemático. O David Fincher tem alguns problemas em passar suas mensagens que ele quer passar nos filmes. A gente já viu isso em Millennium, a rede social, o Clube da Luta mesmo já aconteceu isso. Os filmes do David Fincher parecem se confundir mais do que querer passar uma mensagem ou abrir espaço para conversa sobre um tema específico. Aqui em O Assassino tem isso de novo. As críticas ao consumismo tá lá, a crítica à ansiedade tá lá. Todas essas críticas já passaram pelos filmes do David Fincher. E nesses dois casos, nessas duas críticas que ele levantou, ele parece saber o que quer mostrar, mas parece que o resultado não saiu do jeito que ele queria. Ele se propôs a um contraponto aos filmes de vingança e ação que a gente tem atualmente, mas será que precisa ser tão contrário assim? Precisa, ao invés de ir pra frente e voltar no passado e puxar quase que uma estrutura de filme noir pra fazer a gente pensar nisso? Pra ser sincero, eu não tenho essas respostas. Mas uma coisa eu consigo ver e entender. O perfeccionismo do nosso protagonista é o mesmo da nossa equipe técnica aqui desse filme. Inclusive o nosso protagonista é muito bem interpretado pelo Michael Fassbender aqui. Fazia tempo que eu não vi ele tão bem em um papel. Mas parece que o filme é mais sobre o perfeccionismo dos personagens e da equipe técnica do que algo diferente mesmo. O problema talvez estivesse comigo. Eu tava esperando um filme de adaptação de quadrinhos, que não é um filme de adaptação de quadrinhos do David Fincher. Eu tava esperando uma montagem que fosse mais elétrica, mais dinâmica, e não era a montagem desse filme. Eu tava esperando uma fotografia totalmente diferente, mas talvez não fosse a que combinasse para esse filme aqui. Expectativas e antecipação, sempre o maior inimigo do amante do cinema, né? Talvez o problema estivesse comigo mesmo. Talvez eu estivesse no lugar errado, na hora errada, com a mente fechada demais para algo que estava chegando agora. Mas eu fico com essa sensação de que é um filme que sobrevive pelo primor técnico e não um filme que usa seu primor técnico para ser mais que isso. Eu devo voltar nesse filme daqui a alguns anos, assim como eu fiz com o Clube da Luta e também com a rede social. Mas meu sentimento é esse, de que é um filme que se sustenta pelo primor técnico. Esse foi o meu comentário sobre O Assassino do David Fincher. Eu te espero nos próximos vídeos. Tem outros vídeos de críticas que você pode ver por aqui. Eu contava que esse filme fosse chegar no Oscar, mas acabou que não chegou, né? Infelizmente. E infelizmente mesmo, porque eu gosto do trabalho do David Fincher, viu? Se você quiser ler a crítica do Assassino, tá aqui embaixo. É só você clicar no link ou correr lá no Pitacos do Leleco para acompanhar também outras críticas minhas e do Leleco. Se você gosta de séries, também ele fala bastante sobre séries. Tchau, tchau, te vejo na próxima.